Olá, estamos aqui para mais uma edição do Moda e Bem-Estar no portal Gira Betim. Hoje vamos falar de um assunto muito importante para as mulheres, o emagrecimento e a falta de libido. E a entrevistada de hoje é a doutora Cíntia Fonseca. Vem comigo! Perder peso não é assim tão fácil, não é só aqueles quilinhos. E a gente vai falar aqui de emagrecimento e de falta de libido. Um problema que hoje muitas mulheres enfrentam. E hoje eu vou convidar, já está aqui com a gente, a doutora Cíntia Fonseca, que é médica ginecologista, obstetra e especializada na saúde da mulher. Então, vamos apresentar a doutora Cíntia, que é a nossa convidada super especial do programa de hoje. Fala com a gente um pouquinho das suas especialidades. Se apresenta pra gente. Primeiro, eu gostaria de te agradecer por estar aqui, Shirley. É uma honra. E abrir esse espaço para a gente falar de bem-estar e de saúde. Então, meu nome é Cíntia, eu sou ginecologista, eu formei na Universidade Federal em 2002. Fiz uma residência em ginecologia obstetrícia, fiz também um mestrado em saúde da mulher e fiz uma especialização em implantes hormonais. Hoje eu tenho 2 focos no meu trabalho, sou professora, dou aula na Faculdade de Medicina para os alunos que estão no 6º período da faculdade. Sim. E tenho 2 consultórios, um que é aqui em Betim e um consultório em Belo Horizonte. Isso é super importante, para quem precisa de uma profissional com gabarito seu, tá fácil, ou Betim ou Belo Horizonte que tá pertinho. Doutora Cíntia, vamos falar de emagrecimento, né? A dificuldade de emagrecer hoje, não só mulheres, né? Mas no geral. Mas vamos lá no foco da mulher, que é onde é a sua especialização. Me conta um dos motivos maiores da dificuldade de emagrecimento. Olha, Shirley, isso é uma questão muito interessante e eu quero até no final falar um pouquinho de mim mesma, porque eu sou uma pessoa que passou pelo processo de emagrecimento. Então, eu reconheço que a nossa sociedade tem hábitos alimentares muito ruins. Sim. Então, desde o início da nossa infância, a gente é exposto a uma alimentação muito precária, uma alimentação cultural, né? Culturalmente, socialmente. Então, a gente é exposto a alimentos que são processados, industrializados, alimentos que já vêm prontos para a nossa mesa. E falando um pouco sobre a dificuldade de emagrecer, eu que trabalho com mulheres, vejo que isso é uma queixa recorrente, então sempre tem essa reclamação. Eu tive uma experiência pessoal, né, tenho 44 anos, sou mãe de 3 filhos, e aos 40 anos eu tive uma perda de peso de 10 quilos, com uma estratégia nutricional, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sonho de qualquer mulher, hein? Vai contar o seu segredinho. Então, eu emagreci 10 quilos, sem usar medicamentos, com uma dieta adequada, que me trouxe muita saúde, que me trouxe muito bem-estar. Então, é isso que a gente vai falar, sobre qual seria a estratégia nutricional adequada para um emagrecimento saudável das mulheres. E uma das perguntas frequentes que eu ouço é o que fazer para não ter o efeito sanfona, né? Quando se perde peso, que é uma das dificuldades. A pessoa fala, eu consegui, mas rapidinho eu voltei o peso. Conta pra gente, o que faz para não acontecer isso? A estratégia que eu defendo, Sheila, é uma estratégia conhecida como low carb. Traduzindo, é baixo carboidrato. Então, qual é a vantagem dessa dieta? Na verdade, dessa estratégia nutricional. Você reduz para uma faixa de 100, 130 gramas de carboidrato por dia. Por dia? Você retira os alimentos industrializados, processados. Sim. E low carb significa baixo carboidrato, baixo açúcar. Quando você come qualquer alimento que tem açúcar, e o açúcar ele não está só no açúcar de mesa, o açúcar está nas farinhas, sim, o açúcar está no macarrão, está na pizza. Todo alimento que tem carboidrato dentro do nosso corpo, esse alimento se transforma em açúcar. Então, quando você come açúcar, você tem um estímulo no seu organismo de liberar um hormônio que chama insulina. E aí você entra num ciclo vicioso de comer açúcar, liberar insulina,
gerar uma nova fome e depositar gordura. E é o que geralmente acontece, né? Você vai ali, come aquele prato de macarrão, parece que você está saciado naquele momento e rapidinho você já está com fome. Exatamente. Então, tem uma frase de um professor que eu gosto muito, ele chama Dr. Souto, e ele diz o seguinte: a fome é inimiga de todas as dietas. Nossa, é verdade. Então, você não consegue sustentar uma dieta porque você sente fome e aí você escapa da dieta. Quando você come alimentos de baixo carboidrato e tem uma liberação menor de insulina, você tem a sensação de saciedade. Por mais tempo. Então, o foco dessa dieta é ter uma nutrição focada ali na gordura, na proteína, com menos carboidrato. Consequentemente, você libera menos insulina, tem uma sensação de saciedade que te dá conforto, que te dá tranquilidade e consegue fazer menos refeições ao longo do dia. E essa dieta, né, com menos carboidrato, a gente que está acostumado, como a gente falou, culturalmente, socialmente, né, comer arroz, feijão, macarrão, né, angu, tem gente que come tudo isso num prato só. Uhum. Não é muito difícil para a pessoa se iniciar nesse método aí de comer menos, porque é bem baixo, né? Uhum. Na verdade, Shirley, eu não considero difícil, desde que você apresente para o paciente as opções que ele tem. Então, ele pode comer pele de frango, pode comer músculo, pode comer todos os tipos de carne, peixe, ovos, queijo, azeite, pode comer chuchu, abobrinha, couve, repolho. É bem amplo. Então, assim, é uma comida do sacolão da feira e do açougue. Então, quando você se nutre desses alimentos de alta qualidade, você não precisa de contar calorias, você pode comer até se sentir saciado. Sim. E você vai respeitar a sua fome. Eu costumo falar para os meus alunos na faculdade de medicina o que eu chamo de nutrição fisiológica, que é uma nutrição que te atende, que sacia a sua fome e que te permite continuar na estratégia nutricional. E uma dúvida, até minha mesmo, tenho vontade de fazer, seguir mais, né? Já retirei bastante carboidrato da minha vida, mas a dúvida que muitas pessoas falam é o seguinte: na hora que eu fizer essa dieta, e caso eu volte a comer carboidrato, vai engordar muito mais do que era antes ou fica? Porque o corpo vai acostumar comendo mais proteína. E na hora que voltar a comer normal, como um brasileiro, né, come culturalmente, é o arroz, o feijão, a carne, pode ser que venha engordar mais do que era antes? Não, isso não acontece. Se você pensar em termos de dificuldade de emagrecimento, você tem que... na medicina a gente fala muito isso, que é individualidade da resposta de cada paciente. Então, cada paciente tem uma necessidade e cada paciente tem um perfil, tem uma idade, tem uma doença de base. Então, isso depende muito de como que seria essa retomada. Isso é pessoal, é individual. Então, para aquela pessoa, né, eu como ginecologista utilizo o low carb para tratar ovário policístico, para tratar endometriose, para tratar síndrome pré-menstrual, para tratar dismenorreia, que seria a cólica. Então, a estratégia de baixo carboidrato, ela não só favorece o emagrecimento, mas ela pode ser usada para controlar algumas doenças, diabetes, hipertensão. E qual seria o foco, né, de não consumir carboidrato durante, quando tem essas doenças, né, durante o período pré-menstrual? Uhum. Por que tirar o carboidrato? O que o carboidrato gera? O carboidrato, ele tem uma resposta de liberar a insulina, que é o hormônio que dá um sinal para o nosso corpo depositar gordura. Sim. E quando você tem uma qualidade de carboidrato ruim, por exemplo, os alimentos processados, a farinha branca, é como se esse alimento gerasse uma resposta inflamatória no seu organismo. Então, quem come excesso de carboidrato, então assim, o excesso de carboidrato está relacionado a problemas intestinais, dores de cabeça, doenças inflamatórias, mal-estar, distensão abdominal, o inchaço, retenção de líquidos. E eu tô vivendo isso, depois que eu tirei muito carboidrato, minha enxaqueca passou. Eu quase não tenho mais dor de cabeça, eu tinha dor de cabeça frequente. O que você está falando, eu estou vivendo. Realmente,
Isso para mim foi a melhor coisa. E assim, muita gente não sabe dessa informação tão valiosa, né? Porque você tira uma pizza, um biscoito, um pão, você vai deixar de ter dor de cabeça, inchaço, mau humor. Isso é interessante. Tem uma estratégia nutricional que chama dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta de muito baixo carboidrato. Então, a gente chama dieta low carb aí em torno de 100, 130 gramas de carboidrato por dia. A dieta cetogênica você comeria no máximo 30 gramas de carboidrato por dia. Nossa! E muita gente consegue fazer essa dieta e manter, né? Porque começar e não manter é complicado. Eu defendo muito, agora falando dos meus colegas que trabalham na área da saúde, Shirley, o nutrólogo e o nutricionista, porque você tem que ter uma estratégia nutricional individualizada, porque você tem preferências, você tem um ritmo de vida, você tem um ritmo de trabalho, você tem um ritmo de atividade física. Então, quando você, por exemplo, pega a Shirley, né, você vê qual atividade física que você faz, qual a sua preferência, como você trabalha. Então, bem individualizado. O nutricionista vai pegar o seu caso clínico, vai ver quanto você precisa de gordura, de proteína, de caloria, vai traçar aquela estratégia nutricional para você e vai te oferecer isso. Mas eu acho, assim, para as pessoas que não têm condição, né, de ir a um nutrólogo, de contratar um nutricionista, ela pode ter princípios dessa dieta, que é o princípio da comida de verdade, como eu disse, alimentos do açougue, da feira e do sacolão, e ela consegue com medidas simples, medidas básicas, ter uma nutrição melhor. E qual é a dica, para a gente finalizar esse assunto, qual é a dica que você daria para quem quer iniciar, né, e fazer um emagrecimento que continue? Porque muita gente, a reclamação, como eu falei antes, começa e depois volta. Para não ter essa volta, que é triste, né, quando você engorda novamente, qual é a dica que você deixaria para as mulheres? Olha, a dica que eu dou é não comprar alimento que venha embalado, ensacado, processado. Descasque mais e jogue fora menos embalagem, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E uma orientação que eu costumo dar é que todo alimento que tem informação nutricional, você deve pensar antes de consumir. Então, por exemplo, chuchu, abobrinha, quiabo, carne, queijo, ovo, não vem as informações nutricionais. É verdade. Então, a comida do sacolão, da feira, do açougue, ela já é um bom começo. Então, gente, olha, fica essa dica aí. Se você quer começar, comece indo no sacolão, na feira e no açougue. E para de comprar o que você joga fora a embalagem, hein? Só descasca. Vamos falar de libido. Vou deixar a doutora Cíntia explicar para vocês o que causa a falta de libido na mulher. Então, Shirley, a libido, ela é um componente da saúde feminina, né, que está relacionada ao bem-estar, à vida sexual, à função sexual preservada, é importante para a saúde como um todo da mulher, e libido é multifatorial. Então, quando você está diante de uma paciente que queixa para você de diminuição da libido, a gente tem que olhar doenças ginecológicas, deficiências hormonais, outras doenças, o estilo de vida. E até mesmo o psicológico. O psicológico, o passado de agressão, o passado de abuso sexual, a situação social e afetiva que aquela paciente está vivendo dentro do contexto de relacionamento, de casamento que ela está ali no momento. Então, não dá para resumir a libido a um componente só. Você tem que olhar toda a vida, toda a circunstância do paciente, olhar a parte clínica, né, da saúde ginecológica, mas também olhar a questão afetiva e social dela. Ah, sim. E qual dica que você daria para as mulheres, né, que estão passando por isso? Conversar com o seu ginecologista. Gente, é o primeiro passo. Olha, um excelente ginecologista está aqui. Se vocês não têm, pode procurar a doutora Cíntia ou em Betim ou em Belo Horizonte e ela vai explicar melhor para vocês. E hoje falamos de emagrecimento e a falta de libido com a nossa convidada, a doutora Cíntia Fonseca. Continue aqui com a gente nas nossas redes sociais e até a próxima!